Senhor já tem falado nesse lugar e vocês vão saber o porquê. Abra comigo as suas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Enquanto você abre, o abraço do meu marido, o pastor Afonso, que vocês conhecem já. Ele ama essa casa também. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Vamos ler? Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Ele estava junto ao mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, o principal, chamado Jairo. Vendo Jesus, ele prostrou-se. Prostrou aos pés de Jesus e rogou-lhe, dizendo: Mestre, a minha filhinha está morrendo. Venha depressa, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e não morra. E Jesus foi com ele. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o seu nome. Obrigada, porque é um privilégio estarmos na sua casa. Obrigada, Senhor, porque é um privilégio podermos te chamar de amigo, Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos cativou para a tua presença. Pai, eu quero te pedir que o Senhor continue escancarando o céu sobre este lugar. Que essa manhã seja marcada pela manifestação dos seus sinais. O Senhor ainda é um Deus de sinais, o Senhor ainda é um Deus de manifestação de poder. Então nós te pedimos, Senhor, manifesta o teu poder sobre nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor faça aquilo que precisa ser feito. Nós clamamos, Senhor, o sangue de Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, que o Senhor mexa nas estruturas da nossa vida e da nossa história. O Senhor tem liberdade para fazer o que quiser. Senhor, eu me coloco à tua disponibilidade. Eu me coloco, Senhor, à tua disposição. Eu não sou nada, Senhor, mas em teu nome eu quero ser instrumento de cura, de vida, de restauração. Então, se o Senhor quiser batizar alguém nessa manhã, o Senhor tem liberdade para isso, para trazer um avivamento de dentro para fora, para ressuscitar sonhos, para transformar história, para virar cativeiro. Senhor, nós te clamamos, porque nós não sairemos daqui sem experimentar da tua glória e tua bondade. E se você pode, diga amém e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Quando a pastora Tamara começou a ministrar aqui, eu falei, ela está pregando demais. Eu acho que ela tem que ficar quieta. Depois ela vai me atrapalhar, como assim? Mas o Senhor, quando Ele quer marcar um dia para tratar de um assunto específico, Ele faz. E hoje Deus decidiu dizer que tem ressurreição para a casa de alguém. Hoje Deus decidiu dizer que a morte não vai vencer a esperança de alguém. É assim que se inicia esse texto. A gente lê aqui que um dia Jesus, saindo de Decápolis, chegando em Cafarnaum, uma grande multidão estava o esperando. Reunidos na beira da praia. Ali a fama de Jesus era muito popular. Alguns chamavam ele de charlatão. Quem é esse homem que está fazendo esse monte de barbaridade? Para outros, era a reencarnação de Elias. Era um profeta. Quem é esse que se levantou agora como profeta no nosso tempo? Mas para poucos, aqueles que tinham a sensibilidade de que a palavra de Deus é fiel e que um dia um Messias viria, olhava e falava, esse é o Cristo, o Filho de Deus. E onde Jesus estava, uma grande multidão estava ali. Porque imagina hoje, no nosso tempo de influencer, onde tem alguém famosinho, aglomera um tanto de gente. Hoje a gente tem mais preguiça, né? Depois da rede social, a gente aglomera online, né?
Agora tem mais facilidade, mas naquela época não. Era aglomeração mesmo, era multidão mesmo. E Jesus já tinha curado, já tinha expulsado o demônio, ele já tinha manifestado a glória de Deus. Então você imagina o burburinho que ficava quando Jesus ia chegar em algum lugar. E Jesus chegou ali. Só que de repente a história é surpreendida quando um homem chega no meio dessa multidão. Seu nome é Jairo, um príncipe da sinagoga. Só que a gente precisa considerar que um príncipe de sinagoga, um chefe da sinagoga, alguém religioso, era alguém que dificilmente queria estar perto de Jesus. Porque Jesus contradizia tudo aquilo que era lido, explicado e ensinado pela lei. Então, como é que chega de repente o principal da sinagoga se prostrando diante de Jesus e chamando ele de mestre? Sabe o que aconteceu? Não importava os status sociais de Jairo. Não importava quão influente ele era. Não importava qual era a sua posição religiosa. O problema chegou dentro da casa de Jairo. E deixa eu te contar uma coisa. O dia que o problema chega, o dia que o seu status social não tem jeito de resolver os seus problemas, o dia que o seu dinheiro não pode pagar para resolver os seus problemas, o dia que a sua influência não consegue resolver os seus problemas, você tem uma única solução. Ou você vai para os pés de Jesus, ou você vai para os pés de Jesus, porque Jesus decidiu que a sua história não vai morrer, não vai ter fim. Então você vai ter que caçar o rumo, ajeitar o seu caminho, estreitar a sua conduta, mas perto de Jesus você vai ter que chegar. Foi isso que ele fez. E aí existem aqueles níveis de problema, né? Que a gente esquece do nosso orgulho. Sabe aquele dia que alguns conflitos acontecem e que esfrega na sua cara tudo aquilo que você disse? Isso eu nunca vou fazer. Não, dessa ajuda nunca vou precisar. Desse jeito, não. Sabe quando você olha para a irmã do lado, que todo culto chora, que todo culto grita, que se derrama no altar e você fala, meu Deus, para quê? Ai, meu Deus, tá doida, varoa, para que isso, todo culto? Ah, deve estar encenando. Mas o dia que o problema chega, você está lá no altar, Jesus, me socorre, eu estou aqui, você está me vendo, me ajuda. E é sobre isso mesmo. Está tudo bem. Jesus não olhou para Jairo e disse, você? O que você está fazendo aqui? Agora? Agora você crê em mim? Agora você precisa da minha ajuda? Não. Jesus olhou para ele e disse, vamos lá. Você está precisando de mim? Eu vou com você. É na sua casa que está o problema, eu vou lá resolver. Eu estou disponível. E a gente precisa aprender com Jesus. Porque quantas vezes o nosso orgulho nos coloca num pedestal onde você fala assim, essa pessoa só me procura quando ela precisa. Não vou ajudar. É o quê? Tem certeza? Porque na medida em que você fizer, você colherá. E um dia você também vai precisar. Não é se, é você vai precisar. E nesse dia, Jesus está à sua disposição. Então, se você é filha de Deus, você se coloca na posição e faça o que Ele faria. Porque graças a Deus, alguém te vê como fonte de inspiração, de cura, de socorro, de ajuda. E você vai dizer, eis-me aqui. Se eu tenho para te dar, vamos lá. Era o que Jesus fez. E aí eu fico pensando que a multidão falou, babado, hein? Bora! Agora tá top. Um príncipe da sinagoga e o tal de Jesus que cura. Não, isso vai dar o que falar, vamos. E aí eles vão caminhando. Imagina, gente, a confusão. Só que a gente precisa pensar em todos os participantes dessa história. Todos os personagens. Jesus estava lá para fazer o que tinha que ser feito.
tinha sua identidade bem resolvida, não estava preocupado com o que iam pensar, o que ia achar, ou se estavam ali só para pedir ajuda dele. Uma multidão que ali tinha pessoas que tinham fé, tinham curiosos, e tinha gente com a expectativa de dar tudo errado, só para depois poder anunciar. E tinha Jairo, que estava arrebentado. A gente não está falando que bateram no carro dele. A gente não está falando que alguém roubou a casa dele. A gente está falando é que uma enfermidade entrou e acometeu uma menina de quase 12 anos, a sua filhinha. É assim que ele apresenta. Ele não fala o nome dela, mas ele fala, é a minha filhinha. É por quem eu tenho amor. Quando se trata de filho, mexe na nossa estrutura. Quando se trata de filho, mexe com as nossas emoções, com o nosso psicológico. E apesar de Jesus ter dito, vamos, ele estava totalmente desestruturado. Ele saiu de casa e ele não sabia como ia ser quando ele voltasse. E quantas vezes você sai da sua casa para vir num culto e deixa lá o maior problema que você já enfrentou e você não faz ideia de como vai ser quando você chegar lá dentro e tiver que se deparar com a sua realidade? Você já pensou na esposa de Jairo? Quando viu ele saindo de casa, a menina está morrendo e o cara está saindo de casa. Não interessa se você vai procurar ajuda, ela está morrendo. Você tem que ficar aqui. Quantas vezes você é criticada por deixar tudo e vir para o altar? Alguém vai falar para você, você está maluca. O seu filho precisa de você em casa. O seu marido tem que ter você agora. Essa situação você não pode abandonar e você está indo para a igreja. Para quê? O mesmo Jesus que está lá, está aqui, tá? Mas eu sei um lugar que eu preciso de resposta. Eu preciso ir em direção à resposta. Eu não vou ficar esperando. Há um ano atrás, mais ou menos, tenho 3 filhos, tudo isso. É uma multidão lá na minha casa. E o meu bebê ontem fez 1 aninho. Ele é o último mesmo. Em nome de Jesus. Estou profetizando. Não, é verdade. Minha gestação foi muito complicada. Eu tive diabetes, eu tive pressão alta, eu tive pré-eclâmpsia. No parto eu quase morri, fiquei na UTI, ele também. Foi toda uma agonia. Ele ficou uns 5 dias a mais no hospital. E aí ele teve alta, eu falei, problema resolvido, estamos em casa, glória a Deus. Jesus venceu a morte de novo, porque do meu filho do meio, ele nasceu morto, Jesus ressuscitou ele. Eu fiquei mais para lá do que para cá, o médico estava me perdendo, mas Jesus chegou na frente e deu tudo certo. Aí o terceiro aconteceu de novo, que era para dar uma adrenalina. Só que quando cheguei em casa, eu falei, tá tudo bem, acabou. 1 mês e meio depois, essa criança começa com uma tosse. Aí alguém falava assim, não, é aquela tossinha de parto, né, da sujeirinha que está saindo, espirro. Essa tosse foi aumentando, aumentando, aumentando. A criança teve suspeita de coqueluche. Quanto tempo é que você não ouve falar em coqueluche? Eu não sabia nem quem era o coqueluche, gente. Quando a médica falou, é coqueluche, eu falei, é o quê de coqueluche que eu aprendi lá na 3ª série, não me lembro mais? Ela falou, é essa tosse aí, e que mata. Eu falei, mata. Entendi, mas ele não vai morrer, porque Jesus que me deu ele. Ela falou, então corre para o hospital. E aí fui para o hospital, fizeram alguns procedimentos e liberaram ele para casa. Passou 1 semana, esse menino piorou ainda mais. E aí ele ficou internado, alguns dias, tratou, foram dias intensos, terríveis, ele puxava o ar assim e era desesperador, nem o oxigênio, a saturação dele não estabilizava, mas passou. 1 mês e meio depois, eu estava num culto. Ele era pequenininho, ele não tinha 3 meses. Mas eu precisava ir num culto. Eu queria estar lá. Eu sentia que eu precisava estar lá.
E quem ficou cuidando dele disse: você é irresponsável. Como você vai para um culto se seu filho está com a imunidade baixa? Você não deveria sair de casa. Mas eu precisava estar pertinho de Jesus. Eu sabia que dentro de casa eu já não estava mais dando conta. E aí, depois do culto... Nossa, pareceu o Samuel Mariano, né? Depois do culto... Não, depois do culto foi tenso. A Roseli estava comigo. A gente chegou na casa de quem estava cuidando dele. E estava todo mundo com uma metralhadora assim para mim. Você está errado, o menino está passando mal. Gente... Parece que ele foi vivendo aquele ambiente e ele não estava tão ruim. Mas ele foi ficando ruim, pastora. Foi ficando ruim, pastora. Foi ficando ruim. E por um instante eu pensei, meu Deus, eu não deveria ter saído de lá, de casa, com ele. E a caminho do hospital, o Senhor me fez lembrar de Jairo. Fica tranquila. Jesus voltou para casa com você. O menino não vai morrer. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E ele puxava o ar e a enfermeira pegou ele. A saturação dele estava muito pior do que da primeira vez. E os médicos estavam desesperados. A médica brigando. E todo mundo falando. E Jesus falava no meu coração: o menino não vai morrer. Eu voltei para casa com você. O menino não vai morrer. Eu voltei para casa com você. Então deixa eu te dizer uma coisa: você não está no lugar errado. Não foi você que escolheu estar aqui. O Espírito Santo de Deus te trouxe no altar essa manhã para dizer: você volta para sua casa, mas não volta sozinha. Eu volto com você. E ao voltar eu coloco tudo no lugar. Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Ontem o Samuel fez 1 ano. É o meu bebê prematuro, que teve um monte de complicação na gestação, na hora do parto, depois do parto. É o meu bebê maior, mais gordo e mais saudável. É coisa que só Deus faz. Samuel tem... O El é Deus, né? Ele tem Deus na história dele. E quando Deus resolve entrar na história de alguém, as coisas vão parecer que vão dar errado mesmo. Quando Jesus está lá pelo meio do caminho, quando Jesus está na região, as coisas vão piorar. Então deixa eu te dizer, se está piorando é que você está na direção certa. Se está piorando é porque Jesus está à porta. Se está piorando é porque Ele já enviou socorro. Não vive experiência com Deus quem não passa pelo um caos. A gente fala de milagre, mas o que antecede um milagre é um grande desespero. A gente fala de cura, mas o que antecede a cura é a enfermidade, onde o médico diz: não tem mais jeito. A gente fala de restauração da família e o que antecede é você ver tudo destruído, sentença em cima de sentença, decreto em cima de decreto, língua em cima de língua falando: não tem mais jeito. O que ninguém sabe é que Jesus já chegou na história. E no meio do caminho, uma mulher atravessa o caminho de Jairo. É tão lindo. Eu amo pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre essa história que tem muito a ver com a minha vida. Mas vamos lembrar da agonia de Jairo? E quantas vezes a sensação que a gente tem é essa: eu me converti faz tempo, eu estou no altar faz tempo, eu estou jejuando faz tempo, eu estou esperando o milagre faz tempo, e de repente alguém chegou agora e recebeu um milagre. De repente, alguém que chegou ontem nem sabe quem é ele e está saindo com a cura. E a minha filha está em casa, à beira da morte. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe um tempo determinado
para o cumprimento de todo o propósito debaixo dos céus. O Senhor não perdeu o controle da sua história, e ainda que o seu tempo já tenha chegado no limite, Ele continua sendo o Senhor do tempo. Se Ele disse que vai chegar, Ele vai chegar. Então não se preocupa. Celebre a conquista de alguém que está do seu lado e está vivendo um milagre. Isso é vitamina para a sua alma. Isso é confirmação de que Ele faz, de quem Ele é. Jairo de repente estava ouvindo falar, Ele cura, mas os olhos dele teve que ver, Ele cura mesmo. E não só cura, como Ele dá lugar de fala para uma mulher que estava impura, rejeitada, destruída. E na frente de um príncipe da sinagoga Ele fala, presta atenção no que eu faço. Uma mulher impura toca em mim e eu não me contamino. Pelo contrário, de mim sai virtude. Onde poderiam matá-la, apedrejá-la até a morte, porque ela estava na lei errada. Eu dou lugar de fala e ainda digo, você não está só curada, a sua fé te salvou. É esse Jesus que você precisa experimentar. Jesus que quebra protocolo. Jesus que não segue script. Jesus que não está preso na conduta humana. A hora que Ele decide entrar na sua história, Ele vai te fazer experimentar coisas que você não acreditava. Ele põe a sua religiosidade lá no chão. Ele te vira do avesso. Foi assim que Ele fez com Jó, né? Primeiro Ele arrancou toda a estrutura. E aí quando Jó não tinha mais nada para fazer e foi orar, Ele virou o cativeiro de Jó. É assim que Ele faz. Só que enquanto Jesus está ali tratando com aquela mulher, vem alguém dar uma notícia para Jairo. E o que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que foi alguém de dentro da casa. A gente precisa confessar uma coisa, né? Não são as notícias dos de fora que nos desestruturam. É de quem está dentro da casa. Se é alguém que está passando pela rua e vem te dar uma notícia, você não dá bola. Mas quando é alguém de dentro da casa, quando é alguém que está dentro da sua intimidade, quando é alguém que tem acesso ao seu secreto, dói, não dói? Tem dia que a gente olha e fala, Senhor, por que é que essa afronta vem de dentro da casa? Não deveria ser alguém que falasse, Jairo, insiste mais para que o mestre venha, porque é agora que a gente precisa de um milagre. Alguém que vai pegar na sua mão na hora que você estiver desestruturada, desestabilizada, estiver temerosa e falar, vamos junto, eu vou com você, está tudo bem, a gente vai clamar e Ele vai chegar. Não, não foi isso. Foi alguém que veio e falou, para de incomodar o mestre. Não tem mais jeito. É de tamanha crueldade, eu penso. Talvez não foi nem mal intenção. Talvez só foi aquele negócio de euforia. Alguém precisa avisar que a menina morreu. E cuidado com o seu momento de euforia. Cuidado com aquilo que os seus olhos veem. Você pode matar a fé de alguém só porque você está querendo ser realista. Quem disse que o céu te chamou para ser realista? O céu te chamou para viver no sobrenatural. O céu te chamou para crer naquilo que é invisível. O céu te chamou para crer naquilo que é impossível. Então não vem com essa história para alguém. Eu só estou abrindo seus olhos porque eu estou na fé faz tanto tempo. E se Jesus quisesse fazer, Ele já tinha feito. Quem é você? Quem sou eu? A nossa frieza, a nossa racionalidade tem tomado conta dos nossos dias. E às vezes alguém vem te contar um problema e você fala, olha, se eu fosse você, eu separava mesmo. Por quê? Você vai ficar sofrendo até quando? Jesus não chegou até hoje. É melhor assim. Não, seu filho, é aquilo, né? Salvação individual, né, pastora?
Não é porque você é crente, seu filho vai ser crente. Para que ir para o céu com seus filhos? Eles são flecha, mas você errou. Você mirou no lugar errado. Ei, o dia que você for abrir sua boca, abre sua boca para profetizar aquilo que é impossível. Abra sua boca para quebrar a sentença do inferno. Abre sua boca para profetizar cura onde tem sentença de enfermidade. Abre a sua boca para declarar vida onde a morte já entrou e quis fazer morada. Foi para isso que nós fomos chamadas. Foi para isso que nós fomos escolhidas. Foi para isso que você viveu esse tanto de testemunho e história que só você e Deus sabe. Não é sobre você, é sobre Ele. Então compartilhe a sua fé. E se Ele ainda não fez por você, fica tranquilo. Ele quer fazer através de você. Então se disponibilize a isso. Só que Jesus é incrível. E é esse Jesus que a gente precisa saber. Porque às vezes ele está aqui conversando com a pastora Tamara. Está parecendo que esse culto inteiro é para ela. Mas de repente ele se atenta à aflição de alguém. E a Bíblia vai falar que ele ainda estava falando com a mulher. Quando ele ouve alguém dando a notícia para Jairo. E a única coisa que ele faz é dizer: não temas. Não temas, Jairo, não tenha medo. Eu disse que eu vou e eu vou para resolver o seu problema. Não interessa a notícia, não interessa a realidade, não interessa aquilo que já é evidência. Não é mais uma suspeita, não é mais uma pressuposição, não é, agora é real. A menina não está para morrer, a menina está morta. Que Jesus é esse? Que chega quando deu errado, que olha para o seu coração sangrando, porque Jairo não teve chance de abrir a boca, mas ele chegou para aquela mulher, mas ele não soltou a mão de Jairo. E é isso que você precisa entender. O Jesus que está agindo por essa menina que está do seu lado, também está olhando para o seu coração. E se ele diz que ele vai chegar na sua história, ele vai dar conta. A gente precisa se lembrar do que diz em Hebreus 11. Porque a nossa fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Não se vê, mas se espera. Não pode ver, mas se espera. E espera é esperar com esperança. Espera é esperar com a certeza. Espera é esperar, porque se Ele disse, Ele faz. Sabe uma reforma numa construção? O que sustenta toda a estrutura são os fundamentos. A fé é o firme fundamento da nossa história. No mundo tereis aflições. Vocês vão ter que se deparar com tragédias, com caos, com decepção, com enfermidade, com notícia ruim. Mas a sua fé é fundamentada em Cristo Jesus. Esse fundamento é firme. Ele te dá estrutura, ele te dá resistência. E a hora que o tempestade chegar, a hora que o vento bater, a hora que o caos vier, há uma estrutura, um fundamento. E esse fundamento é Jesus. Não temas. Jesus termina de resolver a história daquela mulher, porque ele não deixa nada pela metade, tá? Quem deixa as coisas pela metade somos nós. Quando Jesus ele começa a resolver um problema, ele vai até o final. Jesus não é movimentado pelas circunstâncias. Porque se fosse eu e você, a gente falaria assim: você já está curado, agora eu estou indo, tchau. Eu falei que eu ia lá e agora não vai dar tempo. Meu Deus, e agora? Não é? Parece eu com meus filhos. Um acorda, o outro acorda, e eu falo: meu Deus, um tem que ir para a escola, o outro tem que mamar, o outro tem que comer, o outro... Eu termino de arrumar, ele desarruma, e aí tem hora que eu falo: ai, desisto. Eu acho que nesse momento, se eu fosse Jesus, eu ia falar:
Tentei dar conta, mas comi bola. Eu tenho TDAH, gente. Transtorno de déficit de atenção. Então, é muito normal eu começar um assunto para pregar, é pura graça. Porque eu abro várias caixinhas e, às vezes, eu não faço ideia do porquê que eu estou falando aquilo. Mas, para pregar, é o Espírito Santo que me conduz mesmo. Se você conversar comigo normal, você vai perceber que eu não bato bem. E aí, eu fico pensando, me distraí. Olha só o que eu fiz. Eu falei que eu ia com o homem, parei por causa da mulher. E agora deu tudo errado. Mas Jesus não é assim, não. Tem milagre para todo mundo. Para um ele tem cura e para outro tem ressurreição. E está tudo bem. Porque o poder dele não está limitado à circunstância. Então você foi procurar a cura, mas se ele quiser que você experimente de ressurreição, ele vai deixar você experimentar. Por quê? Porque ele faz. Só que Jesus nos ensina uma lição. Ele fecha esse ciclo e ele vai para a casa de Jairo. E o texto começa dizendo que uma grande multidão estava lá. Só que Jesus agora tem pressa de chegar. E não tem pressa porque senão o corpo vai ficar fedendo, não vai dar tempo. Está aí Lázaro. Ele faz. Mas ele tem pressa porque ele sabe que tem uma mãe que está lá sozinha, sem o pai, angustiada, chorando, no quarto de repente, que a menina estava doente e agora está falando, eu não tenho nem meu marido aqui para chorar comigo essa dor, o que eu faço? Jesus, ele está ligado em todos os detalhes. Porque Jairo estava com ele, Jairo encontrou a solução. Ele disse para Jairo, eu vou, e ele foi. Ele disse para Jairo, não temas, e estava do lado dele. Mas e a mulher que estava em casa? Cadê esse homem que saiu e não chegou? Que pai, hein? Mal sabia ela quem estava chegando com o pai. Mal sabia ela que talvez por saber o coração de uma mãe, ele tira toda uma multidão e fala, agora ninguém vai me impedir de caminhar. Eu tenho pressa de chegar, eu tenho pressa de socorrer, eu tenho pressa de fazer. Aleluia! Ora, manderecaia saia na barabachai. Jesus está vendo alguém que está aflito e não sabe nem que tem alguém intercedendo por você. De repente você está sangrando, está se sentindo sozinha, está achando que não tem mais jeito e não tem ninguém segurando a sua mão. Mas de repente os céus colocou uma intercessora que você nem sabe. Alguém que está dobrando os joelhos e falando, Jesus, socorre essa casa. Jesus, socorre essa família. Jesus, socorre essa mulher. Ele tira todo mundo. E aí, porque com multidão, gente, a gente não anda depressa. Com multidão você vai devagar e um te empurra. A Bíblia vai dizer isso quando a mulher do fluxo de sangue toca nele. E ele fala, quem me tocou? Mestre. A multidão te aperta, te oprime. Como quem me tocou? Então você imagina que cada um passo era um milagre. Mas agora ele abre caminho. E não se assuste quando em momentos de terror na sua vida, ele afastar a multidão. Não se assuste quando aquele monte de gente que andava com você sumir. Não se assuste quando o seu telefone parar de chamar mensagem, porque alguém parece que te esqueceu. Não se assuste quando você olhar para o lado e perceber que realmente era tanta gente no dia do sorriso, mas agora no dia da lágrima não tem quase ninguém. É Jesus limpando o caminho. É Jesus tirando o curioso da história. É Jesus tirando pedra de tropeço do seu caminho. Porque tem coisa que você precisa fazer perto da multidão. Mas tem coisas que você precisa ganhar tempo, ganhar força, velocidade. E nesse dia você vai caminhar melhor. Só com quem crê em milagre. Ele chega na casa. Gente, em janeiro, dia 7 de janeiro,
minha avó faleceu, minha avó paterna. Ela lutava contra um câncer há muitos anos, o câncer voltou. Ela tinha muitas comorbidades e, por fim, deu metástase. Eu nunca gostei de velório, acho que ninguém gosta, mas eu tinha pavor, na verdade. Eu não ia de jeito nenhum. Culto fúnebre, ai, meu Deus, eu ficava do lado de fora. Eu falava, Afonso, vai lá, eu estou aqui, eu abraço, eu presto meus sentimentos mais fora. Imagina, não consigo. É uma coisa, eu tinha pavor da morte, de ver caixão. Eu tinha pavor. Foi algo que foi construído desde a minha infância, né? A gente sabe que a gente tem algumas crenças e, dependendo da sua conduta familiar, tem gente que age naturalmente. Para mim, sempre foi terror. E aí, quando minha avó faleceu, toca na ferida, né? Eu fiquei ali o tempo todo, assim, ó, olhando para o caixão. E você observar o ambiente do luto, às vezes te faz sofrer um pouco mais, porque cada pessoa que entra e compartilha um pouquinho da história que teve com aquela pessoa, cada pessoa que entra e lembra de um ente querido que talvez esteja passando pela mesma enfermidade, cada pessoa que entra e se compadece do choro daqueles que estão sofrendo pela perda, isso é tão angustiante, né? É tão sofrido, um ambiente tão triste. Imagina quando se trata de uma criança. Imagina quando se trata de uma menina. É como se alguém olhasse e falasse dentro de si, esses pais perderam o motivo da sua história. Porque ninguém está preparado para perder um filho. O filho, ele traz vida, ele traz esperança. Ele te dá motivos para levantar todos os dias, nem que seja para brigar com ele. Né? A gente cria força. Quando você está zerado, assim, nem que for para dar um grito com o filho, você carrega as suas forças. Mas aquela menina estava morta, tinha uma mãe pranteando. Era filha de alguém importante. Então, você imagina o quanto de curioso que estava ali. A casa estava aberta. Porque a gente, às vezes, tem essa sensação que no dia da nossa fragilidade, qualquer um entra. Então, cuidado. Nos dias da sua fragilidade, tenha muita atenção em quem está tendo acesso à sua intimidade. Não é porque você está sofrendo que você tem que ficar vulnerável à opinião, a olhar, a intenções. Tem hora que a multidão atrapalha. Imagina o tanto de gente falando na cabeça daquela mulher. A menina morreu mesmo. Está vendo, não adiantou nada esses anos de vocês estarem no templo, na igreja, conhecer Torá. E agora, cadê o pai da criança? Você está aí sofrendo sozinha. É tanta coisa para gerenciar e o barulho da multidão. De repente, alguém esteja lidando com tudo isso aqui essa manhã. Não basta a sua realidade, as opiniões, os barulhos, as conversas, as opiniões, os barulhos, as conversas. Isso tudo tem sido tão desgastante para alguém. Isso tudo tem sido tão maçante para alguém. Mas Jesus chegou na casa. E aí eu fico pensando, aquela menina não estava quase morta no sofá. Ela devia estar no quarto. Jesus chega e fala que está um alvoroço. É choro para tudo quanto é lado. E naquela época tinha quem chorava de verdade. E tinha gente que ia para chorar, profissional. Então você imagina o chororô, a gritaria. E o povo tocando flauta. Ai, que confusão. Não sei se vocês já passaram por esse momento. Está tanta coisa acontecendo, você só quer silêncio. Chega! E eu acho que quando Jesus chegou, ele falou, chega! Vai todo mundo para fora. Para com isso. Que alvoroço é esse? Tanto de gente aqui, ninguém fez nada. Tanto de gente te cercando e ninguém pode fazer nada. Tira da sua vida aquele que não pode resolver o seu problema. Coloca para o lado de fora quem está para te fazer sofrer, quem está para te atrapalhar, quem está te impedindo de crer. Vai para fora. Aqui ninguém precisa de teatro. Gente que finge que se importa, mas está ali
se vangloriando da sua dor. Quanta gente que está chorando por fora e rindo da sua tragédia por dentro. Quanta gente está dentro da sua casa, vendo a desgraça acontecer e fingindo que se importa, mas o seu coração está saltando de prazer. Antes ela do que eu, não é mesmo? Faz igual Jesus. Se retirem, por favor. A menina não está morta. Ah, é o que, Jesus? Por que vocês estão fazendo esse show todo? A menina não está morta. E aí, sabe o que eu percebo como era tudo falsidade? Porque o povo estava chorando, não estava? Está falando aqui? De repente eles estão rindo da cara de Jesus. Que choro é esse que muda em questão de uma fala? Está chorando, está sofrendo. Aí Jesus fala, vou fazer um milagre. É esse nível de gente que está te cercando e de repente você não está percebendo. Está minando a sua fé. É gente que você está dando acesso para a sua intimidade. E quando você recebe uma palavra do altar e chega em casa falando, Jesus disse que vai chegar, Jesus disse que vai mudar, Jesus disse que vai fazer, a pessoa faz. Ai, meu Deus. Filha, vai fazer, né? Vai fazer, Jesus disse, né? Ai, coitada. Eu estou aqui, tá? Eu me lembrei, o meu pai, minha mãe me teve com 14 anos, meu pai tinha 15, então eu nasci numa família bem estruturada, como podemos perceber, né? Muito novos, 2 crianças cuidando de uma criança. No fim, eu acabei cuidando deles, cuido até hoje, né, Roseli? E meu pai, desde muito cedo, tem problema com dependência química, com uso de drogas. E eu me lembro que uma vez, numa dessas recaídas, ele sumiu. E tinha um padre, que era amigo dele, que dava dinheiro da igreja para ele usar droga. E eu fiquei sabendo, eu tinha uns 10, 11 anos. 11 anos eu tinha acabado de me converter. E eu falei para minha mãe, me leva na paróquia desse padre. Para vocês verem como eu era a mãe da minha mãe, ela me obedeceu, eu só tinha 11 anos. Ela me levou na paróquia, longe, longe. Cheguei lá, desse jeito, no portão. Padre fulano. Oi, você por aqui, minha filha. Eu falei, minha filha nada, abre esse portão. Sempre fui invocada, né, o meu tamanho. Aí ele abriu o portão, eu falei, cadê meu pai? Não, mas cadê o meu pai? Ah, ele tá... Cadê o meu pai? Eu quero ver meu pai. Meu pai, eu falei, vai ser na rua mesmo nossa reunião ou alguém vai me deixar entrar? Entrei. A hora que eu entrei, eu falei assim, quem você está pensando que é, seu sem vergonha? Já comecei assim. Não tinha discernimento nenhum. Eu falei, usando uma batina e dando dinheiro para um viciado. Falei, minha alma. Aí depois eu falei, Jesus vai mudar a história do meu pai. Porque ele me amou. E eu não tive referências, mas Jesus me salvou. E enquanto eu tiver vida, eu vou lutar pela vida do meu pai. E eu ainda vou ver meu pai no altar. Sabe o que ele fez? Desse jeito. Endemoniou na minha cara. Aí eu falei, tá rindo do quê? Ele falou, filha, seu pai não está assim de hoje. São muitos anos. E me desculpa, você vai crescer, vai envelhecer. E a situação do seu pai não vai mudar. Eu repreendi. Eu falei que ia expulsar o demônio dele. Foi tudo ali, né? Naquela euforia de criança cheia de fé. Mas por muitos anos, essa palavra me consumiu. Cada recaída que meu pai tinha, eu lembrava dessa palavra. Só que eu nunca tinha feito nada a respeito disso. E essa semana, na terça-feira, ou segunda, a esposa dele me mandou uma mensagem. Olha, Jéssica, depois que sua avó morreu, está acontecendo isso. E eu ouvindo o áudio, me veio a voz desse padre falando. Esse padre morreu já. E aí eu ouvi assim, e aquilo, sabe aquele conflito na mente? É essa hora de parecer uma multidão, blá, 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 blá. E de novo essa palavra veio ao meu encontro. Eu disse,
que eu chegaria na vida do seu pai. Não temas, ele não morre sem salvação. A multidão fala, a notícia chega, a realidade vem na sua cara, que é para te dizer, desiste, mas você tem uma palavra, e se você crê, levanta a sua mão que eu vou profetizar para alguém que precisa ser vitaminada de fé. Jesus disse, eu sei o que lhe adoeceu, eu sei qual é a sentença do inferno, eu sei que alguém já disse que não tem mais jeito, mas eu, o Jesus, que posso todas as coisas, volto para sua casa com você, e quando eu chegar lá, nada fica como está. Existe resposta dos céus. Oh, aleluia! Você pode adorar Jesus. Você pode levantar a sua mão e dizer, Jesus, obrigada. Jesus, você chegou na frente. Jesus, você chegou primeiro. A sua palavra chegou na frente. Mas a menina estava morta, sim ou não? Sim, ela tinha morrido. E por que é que Jesus fala que ela não morreu? Porque Jesus, que preparou o seu futuro, não se importa com o seu presente. A sua realidade não altera o que Ele falou que ia fazer. Então, enquanto você está vivendo hoje, achando que está dando errado, Ele já foi no futuro, já preparou o milagre, já trouxe a resposta. E quando Ele olhar, Ele fala, não está morta. Não está morto. Não acabou. Como você sabe, Jesus? É porque eu mesmo já fui no futuro e já preparei o seu milagre. É porque eu mesmo já resolvi. É porque eu já vi a menina andando. É porque eu já vi a menina vivendo. É porque eu já vi ela vivendo sonhos de uma adolescente que alguém pensou que tinha acabado. Esse Jesus é terrível. É terrível. Existe um ditado que diz assim, tem jeito para tudo, menos... é que não conhece Jesus. Para. Esse tipo de casamento, não. Nunca ouviu falar dos milagres que Jesus faz. Jesus tem um negócio com mulher, porque mulher tem estrutura. Elias chega e ressuscita o filho de uma viúva. Eliseu profetiza um filho para uma mulher. O menino morre. A mulher nem pediu. Deus deu, depois deixou o menino morrer. Que ele faz isso também. Jesus vai lá e faz o menino viver. Através de Eliseu. O menino vive. Tem umas irmãs chorando. Porque o irmão morreu. E Jesus fazia parte. Era quase um terceiro, quarto irmão. Estava sempre com eles. E Jesus não chega. E elas ficam desesperadas. Aí depois que o corpo já está lá, já decretou o fim, já tem pedra, já enterrou. Jesus chega e fala, fica tranquila. Eu sabia a estrutura que vocês tinham. Porque nada é maior do que você pode suportar. E aí você precisa olhar para as mulheres da Bíblia e perceber que o nível de prova que nós passa é diferenciado. Mas o nível de milagre que a gente vive é extraordinário. Aleluia. E aí, Jesus olha para a menina, ele tira todo mundo e ele fala, vem só comigo, o pai, a mãe. Pedro, Tiago e João. Como eu disse, a Bíblia não fala, mas eu acredito que ela estivesse no quarto. E a gente precisa se lembrar do que diz em Mateus 6,6. Quando entrar no teu quarto, fecha a porta e ore ao teu pai em secreto. Em secreto. Existe um ambiente de secreto que até aquilo que morreu precisa ressuscitar. Jesus está dizendo para alguém,
Fecha a porta do quarto. A gente precisa de secreto. O que Jesus está convidando alguém a fazer é ir para o ambiente do secreto, é ir para o ambiente do milagre. Você não está entendendo. Você está na sala, está na cozinha, está na rua, e Jesus está permitindo tudo isso para te trazer para o ambiente do secreto. E sem multidão, tá? Sigilo. Ora só você. É secreto. E aí o texto termina dizendo assim: tomando a criança pela mão, ele toca. Tocar em morto tornaria alguém impuro. De novo ele contraria a lei. Na cara de um príncipe da sinagoga. Ele toca no morto. E ele fala: Talita cumi. Que quer dizer: filhinha, 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 eu te digo, levanta-te. Quando Jairo vai pedir socorro, ele não fala o nome da menina. O que ele fala? Salva a minha filhinha. Jesus sabe o nome do seu problema. E quando ele vai ressuscitar, ele chama o problema pelo teu... Ele não dá outro nome. Ele chama aquilo que é familiar para você, que é para você entender que ele se compadeceu da sua dor. E se para Jairo era filhinha, ele olha para a menina e fala: é minha filhinha também. Recomandar. Você precisa entender que Jesus participa da sua dor. E aquilo que é precioso, aquilo que é filhinha para você, a hora que ele entrar no ambiente do céu, meu Deus, ele entra e chama: filhinha, filhinha, levanta, levanta. E a menina levanta e sai andando. Sabe que é para você não ter dúvida. Ela não cambaleia, não. Ela não fica sentada, ela não se prostra. É como se nada tivesse acontecido. Se cumpre o que ele disse, ela não morreu. Ela já levantou andando. Bora viver. E ele fala: vai dar comida para essa menina, que adolescente come muito. Ela tem que comer. Vai dar comida para ela. Vai cuidar dela. Vai fazer alguma coisa. Vai desfrutar do seu milagre. Aí ele termina dizendo assim: mas Jesus disse-lhes: não conte a ninguém, e dá de comer para ela. Vamos voltar para Mateus 6? Quando entrar no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Porque publicamente o Senhor te responderá. Você não precisa contar para ninguém o que Jesus fez. Os olhos de quem tiver vão ter que perceber. A menina que estava morta dentro do quarto abre a porta e sai andando como se nada tivesse acontecido. Mas o seu filho estava nas drogas, mas agora passa com a Bíblia. Ele passa glorificando, ele passa evangelizando. Mas seu marido estava no bar, mas agora está na igreja, na porta da igreja, de segurança, com a mão estendida, dizendo: seja bem-vindo, língua preta, vem aceitar Jesus aqui. Jesus chega, Jesus muda a sentença, Jesus restaura, e você não precisa contar nada para ninguém. Se preocupa só em desfrutar do seu milagre. Se coloca de pé, se coloca de pé. Esse Jesus está nessa casa, gente. Essa manhã é manhã de restauração, manhã de ressurreição, manhã de vida. E vida com Deus, é sobre isso. Vamos orar? Posso orar, pastora? Eu não vou pedir para ninguém sair do seu lugar, não. Mas eu queria que você entendesse que tudo começou com Jairo se prostrando.